Então, explicando sobre as promessas de Deus na nossa vida. Então, eu, por exemplo, tenho uma promessa de Deus na minha vida, particularmente, como todo cristão, né? Então, eu chamado por Deus, sendo fiel a Deus, como exemplo, sendo um líder cristão, por exemplo, espiritual, como sacerdote na casa do Senhor, como sacerdotes se transformaram em padres, pastores, as igrejas cristãs que temos no mundo. Eu tenho a promessa, então, daquilo que Deus me deu, particularmente também aquilo que deu aos fiéis de uma forma padrão, que é ser feliz, obedecendo as Escrituras, dentro da casa de Deus, por exemplo, e sendo obediente a Deus em todas as formas possíveis. Outra forma de promessa, por exemplo, é da salvação. Então, são diversas formas de promessa nas Escrituras Sagradas. Então, nós temos as promessas de Deus mediante a confirmação consequente de obediência. Nós temos a confirmação das promessas que Deus deu para nós. Então, eu tenho a confirmação da promessa que Deus deu para mim quando eu obedeço as Escrituras naquela condição que a Escritura ela exemplifica, ela explica, ilustra. Então, por exemplo, temos a promessa, uma condição boa ou mal, cada ser humano, seja cristão ou não, como exemplo da parábola do semeador, que está em Mateus, por exemplo, 13. Vou ler um texto aqui. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus subiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Quando ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. O lavrador saiu para semear enquanto espalhava sementes pelo campo. Algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muito terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino do céu, mas aos outros não. Então, na parábola do semeador, ele termina dizendo que as parábolas são códigos. A vocês que são fiéis, legitimamente espirituais, no Israel espiritual, foi-lhe permitido saber os segredos do reino do céu. Então, o povo espiritual tem uma espécie de atualização, update dentro de si, a revelação das Escrituras, da revelação daquilo, da onde vem a revelação de Deus, a interpretar as Escrituras, para saber então colher a semente certa. Jesus, ele foi o maior líder cristão, que ele fundou a igreja cristã. E como promessa, ele deu para nós a remissão dos pecados, a salvação eterna, as bênçãos de Deus, a prosperidade. Não a farsa da teologia de prosperidade. A teologia da prosperidade, existe uma farsa em dizer que eu tenho que segurar a bênção que Deus dá para mim, das outras pessoas, do lugar, do ambiente, e grampear para conseguir as bênçãos. Deus não. É aquela que Deus dá para mim e para você. Então, as promessas de Deus, elas não cessarão.